Beleza, pessoal, já começando aqui mais uma quarta-feira de Service Now Training, e aí eu quero receber hoje com todas as palmas e pompas e circunstâncias aqui o garoto Rivaldo, né, que pouca idade, porém muito conhecimento, o cara é monstro, trabalha aqui comigo na CAP hoje, estou feliz demais em tê-lo aqui no time, já falei isso para ele, né, tenho certeza que ele vai ser um desses caras aí grandes dentro da plataforma, e não vai demorar muito para ele ser aí um líder técnico, um arquiteto, porque o moleque é animal. Quem conhece ele, quem trabalha com ele, sabe o que eu estou falando. Agradeço também por ter vindo, porque o desafio de falar para um monte de gente não é fácil, e com o tempo também, né? Porque eu falei com ele na segunda-feira, a agenda está corrida, e eu falei, Rivaldo, o desafio para você, ele, pô, topou de imediato, então agradeço aí por ter participado, ter aceitado o desafio e por estar aqui com a gente, tá? Fique à vontade, a casa é sua, né? Aqui esse grupo não é meu, ele é nosso, e eu tenho certeza que você vai trazer um conteúdo aí muito rico para a galera hoje, tá bom? Passo o bastão para você, cara, e muito obrigado. Boa, perfeito. Boa noite, pessoal. Cara, primeiramente agradecer, né? Que agora eu até fiquei emocionado depois dessas palavras. Mas obrigado aí, é uma honra de fato estar aqui apresentando, né, esse conteúdo aqui para vocês. E vamos lá, vamos mexer um pouco com o UI Builder. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza. Me confirmem, por favor, quando estiverem conseguindo ver. Veio, já está aqui já. Top. Então vamos lá. Bom, vamos começar. Meu nome é Rivaldo. Eu tenho 20 anos, basicamente, né? Vou falar um pouquinho mais, né? Me apresentar melhor, né, posteriormente, mas basicamente vou falar um pouquinho hoje, né? Apresentar um pouquinho hoje para vocês aqui sobre como a gente pode customizar páginas com o UI Builder, né? Essa ferramenta que está tão em alta aí dentro do mercado de ServiceNow e que está sendo tão falada nos últimos tempos, né? Então, vou falar aqui uma visão mais, tentar, enfim, aprofundar um pouco ali, né, dentro dos conceitos de como customizar isso, mas também não vou tentar ser o mais didático possível, né, porque eu sei que tem pessoal aí que é bem fera, né, em UI Builder, em low code, em ServiceNow como um todo, mas tem pessoal ali que também que não sabe muito sobre essa ferramenta, né, então vou tentar ser o mais didático possível para que todo mundo consiga acompanhar a gente aqui, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui, então, próximo slide, que eu tenho aqui um pequeno roteiro de como vai ser essa apresentação, tá? Então, eu vou passar aqui pelos tópicos de quem sou eu, tá? Vou fazer uma breve apresentaçãozinha ali sobre mim. Vou, enfim, definir ali, né? Vou explicar um pouco sobre o que é UI Builder dentro ali do ServiceNow como um todo. Por que a gente porque escolher customizar páginas com o UI Builder ali dentro do ServiceNow, a gente vai ver que tem algumas outras alternativas de como fazer customização de páginas, criar páginas dentro do ServiceNow, então por que a gente poderia usar o UI Builder? E vamos partir para um hands-on. Vamos colocar ali a mão na massa, de fato, e fazer um projetinho aqui, aplicando esses conhecimentos de como customizar páginas, tá? E aí, no finalzinho ali, vamos deixar uma sessão apartada ali para dúvidas ou discussões referentes ao conteúdo, tá? Mas aí, enfim, alguma dúvida ou comentário que vocês quiserem fazer também, quiser, enfim, parar a apresentação ou colocar aqui no chatzinho, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Quem sou eu? Basicamente, sou Rivaldo José, tenho 20 anos, basicamente estou no mercado ali de ServiceNow já tem mais de 2 anos, né? Com 18 anos eu comecei a trabalhar com ServiceNow, mas antes ali eu já tinha trabalhado com algumas outras tecnologias, no caso, né, mais focado na área de desenvolvimento mesmo, não tão dentro do contexto de low-code ou no-code. Atuei ali, né, estagiando, né, com 17 anos, com a tecnologia de .NET, e aí quando eu fiz 18 anos, eu entrei no mercado e conheci o ServiceNow, né? E aí eu acho que ajudou um pouco isso daí, né? A parte de conhecimento prévio de script ali, acabou ajudando nessa fase de conhecimento, de aprofundamento, principalmente na parte de scripting, com o ServiceNow ali dentro, tá? E aí a curva de aprendizado foi só subindo ali com a plataforma, né? Fui, enfim, focando nos cursos e aí consegui um bom background. Eu não quero parecer arrogante, né? Mas consegui um bom background ali com a plataforma como um todo, tá?
Atualmente estou atuando ali, né, pela Capgemini, não é a primeira empresa que eu passei aí no mercado. Atualmente essa é a que eu estou, né? E aí vamos lá. Sou técnico em redes de computadores, não segui exatamente por essa área, né, na área de redes de computadores. Basicamente, durante o período do curso ali, eu, enfim, me identifiquei muito mais com a parte de desenvolvimento web, virou meu xodózinho ali. E aí, enfim, minha especialização agora que eu estou fazendo, né, mas a parte do bacharelado ali é em sistema de informação, né, então parte de desenvolvimento de sistemas é a minha área no momento. Gosto de me considerar um apreciador de café, né, acho que como a maioria dos programadores aí, a maioria da galera gosta muito de café, então é algo que me deixa muito, muito alerta e embora tenha cafeína, me deixa calmo. É um negócio assim que, enfim, vamos lá. Como passatempos favoritos ali, gosto muito de tocar violão e ir à praia. Acho que como já deve ter percebido pelo sotaque aí, eu sou de Sergipe, aqui o negócio é quente, é complicado. Então, para aliviar um pouco dessa quentura do clima, eu gosto muito de ir à praia. A brisa do mar no finalzinho de semana é a coisa mais perfeita que pode existir. Então, é isso, cara, é uma coisa perfeita que eu gosto de considerar como um hobby, né, ir para a praia. E aí, vamos lá. Vamos partir agora para a parte do conteúdo. O que é UI Builder, basicamente? UI Builder, ele veio como uma ferramenta, um ambiente dentro do ServiceNow, da plataforma ServiceNow, que permite aliar o pessoal, nós desenvolvedores, né, criar páginas, customizar páginas a partir de uma visão no-code, low-code, utilizando componentes prontos, né? Ah, mas quer dizer que eu tenho componentes prontos e eu vou construir a página ali de forma arrastando e soltando. Isso já existe hoje com o ServiceNow? Sim, isso já existe hoje com, por exemplo, o Service Portal. Né? Para quem não está muito familiarizado ainda com o ServiceNow, o Service Portal vai ser uma paginazinha web ali, uma outra forma de construir um front-end ali dentro do ServiceNow, e que a gente pode usar também componentes, né, já construídos pela própria plataforma para construir ali o nosso layout. Né? Então, por que a gente vai optar por utilizar o UI Builder ao invés dessas outras ferramentas que a ServiceNow já disponibiliza ali? Essa história é um pouco já. Eu já ouvi essa história em algum lugar. Por exemplo, se a gente for para pensar, a galera que já desenvolve com ServiceNow há um tempo já vai lembrar aí, Workflow, Flow Designer, esse negócio aí, essa história eu já ouvi falar um pouco. Então, a ideia exatamente do UI Builder é ser aquele ambiente mais low-code, no-code possível. Porque hoje a gente sabe que existem essas ferramentas, né, como o Service Portal Designer, que vai permitir basicamente o pessoal ali fazer a criação dos seus layoutzinhos para as páginas nos portais, mas muitas coisas, por exemplo, como a comunicação entre cada um dos componentes, cada widget dentro do portal, essa coisa ainda é um pouco difícil de se fazer, né? A gente teria que entrar lá dentro do primeiro widget, se eu quiser fazer, por exemplo, que um widget interaja com o outro. Eu tenho que ir lá dentro do primeiro widget e especificar um gatilho para o evento, depois disparar um evento através de um broadcast, e aí no outro widget fazer todo um esquema. E para quem já está familiarizado ali com o desenvolvimento com o AngularJS dentro do ServiceNow, deve estar olhando para isso pensando, cara, beleza, isso aí é tranquilo de fazer. Mas para o pessoal que ali é que a ServiceNow ali utiliza, né, quem é o cidadão desenvolvedor, é aquele pessoal que não é extremamente técnico, com programação, com desenvolvimento, mas que quer ainda assim entrar dentro da parte de desenvolvimento na plataforma. Para esse pessoal, a interação entre widgets ali com o código ainda pode ser um empecilho, pode ser bem complicada, entendeu? Então o UI Builder veio como essa solução ali para tentar transformar esse desenvolvimento, né, com mais potencial, deixar ele mais robusto, dar mais possibilidades para o pessoal e justamente facilitando o desenvolvimento também, né? Por quê? Porque dessa forma vai ter um desenvolvimento low code cada vez mais no code e low code ali dentro da plataforma, tá? Então, UI Builder hoje, quando a gente considera tudo que a gente pode customizar com o UI Builder, a gente tem tem basicamente duas frentes principais ali de onde a gente pode criar com o UI Builder, né? Que são o quê? Os workspaces, que seriam espaços de trabalho, né? Vamos pensar assim: temos um time que vai fazer um atendimento ali, um atendimento de alguma fila, vai fazer o atendimento de algumas solicitações. Um ambiente centralizado para o pessoal fazer essa gestão de tickets, fazer essa gestão de incidentes, de chamados, enfim,
o lugar ideal para eles conseguirem fazer isso é um workspace aqui dentro da plataforma, porque vai ter tudo ali centralizado, fácil de acessar e, enfim, fazer todo o processo acontecer de forma mais fluida e mais centralizada. Só que, né, a gente quando cria um workspace ali, né, customizado, claro, a gente vai ter comportamentos que são padrões dentro do próprio workspace, coisas que são que são configuráveis, né, que já vem ali, a parte final já prevê que isso vai ser uma necessidade e já permite a configuração deles, e tem coisas que ainda não são, ou a ServiceNow não pensou ainda, ou, não, enfim, não foi explorada como um todo ali dentro da plataforma. E aí essas funcionalidades, algumas delas ainda não foram implementadas dentro do workspace. E aí que entra o papel do desenvolvedor ali para, enfim, abordar esse aspecto de desenvolvimento e customizar as páginas do workspace, para deixar também um layout mais bonitinho, implementar uma funcionalidade que não foi predefinida pela ServiceNow. Então, tudo isso a gente consegue fazer aqui através do workspace e do UI Builder, como um portal como um todo, tá? E se a gente for observar, por exemplo, tudo que a gente tem hoje dentro do UI Builder de componentes, cara, é uma vasta gama de componentes prontos ali, e componentes muito legais que a gente pode utilizar. Né? A gente tem mais de 150 componentes ali já padrões, disponibilizados pela própria ServiceNow, que a gente pode utilizar na construção de páginas, e que podem deixar a experiência do usuário ali, do usuário final, da pessoa que vai utilizar essa sua página, bem mais agradável, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode melhorar, pode aperfeiçoar com a customização ali de uma página com o UI Builder. Tá? Então, terminando essa parte mais teórica aqui, de explicação de por que utilizar o UI Builder e o que é o UI Builder como um todo, vamos colocar a mão na massa aqui e vamos para o nosso hands-on. É isso que a galera quer ver, entendeu? O pessoal quer ver o negócio pegando fogo logo. É isso, vamos lá, mão na massa. Então, basicamente, pessoal, eu pensei aqui para essa apresentação mostrar aqui um projetinho bem tranquilo, tá? Para o gerenciamento de hotel. Né? Então, a ideia é o quê? Eu já criei essa aplicação aqui dentro do App Engine Studio. Né? Para quem não conhece, o App Engine Studio aqui é um ambiente dentro da ServiceNow que é focado justamente nessa parte de desenvolvimento low-code e no-code. Tá? Então, ela facilita muito o desenvolvimento aqui para o cidadão desenvolvedor. E, basicamente, eu já criei aqui alguns dados previamente, tá? Para facilitar também e agilizar aqui o nosso processo na apresentação. Basicamente, nessa aplicação de gerenciamento de hotel, eu vou ter aqui duas tabelas principais, tá? Que seriam a tabela de quartos, e eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre ela. Não vou entrar muito no mérito da criação de campos ou da criação da própria tabela, mas vou mostrar aqui um pouco sobre os campos que estão disponíveis nelas, porque isso aqui vai ser importante, tá? Mais para frente. Então, basicamente, aqui a gente tem o quê? Na tabela de quartos, tá? A gente tem aqui, basicamente, dois campos, né, principais aqui, que seriam o número do quarto, que vai identificar, de fato, um quarto. Pensei no hotel. Um hotel sempre vai ter ali um quarto com a identificação de um número, um código, ou alguma coisa desse gênero. E eu coloquei aqui um outro campinho para o tipo do quarto, tá? Então, o tipo do quarto aqui tem alguns tipos e, enfim, está especificado aqui, inclusive, nesses registros que estão cadastrados nessa tabela, o tipo do quarto como presidencial, simples e padrão, tá? E nessa outra tabela que eu criei aqui, eu tenho basicamente algumas especificações para a reserva desses quartos, né? Eu vou ter ali um ocupante, eu vou ter um usuário que vai ser ocupante daquele quarto, e eu vou ter um quarto ali, enfim, que vai ser ocupado por essa pessoa, tá? E assim, né, junto com essas duas informações aqui, dentro do registro da reserva do quarto, eu vou ter também a data de início da estadia e a data final da estadia, tá? E a ideia que eu tenho aqui agora, para fazer com vocês, vamos criar aqui uma paginazinha com o UI Builder, justamente para mostrar ali numa página, enfim, com o layout, deixar o mais bonitinho possível, esse controle, né, esse controle das salas não, dos quartos, né, e justamente com a parte de visualização ali de um calendário ou algo similar, dessa disponibilidade e de quando quando esses quartos estão ocupados, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo, logo na parte de Experience, logo abaixo dessa parte de dados, aqui no App Engine, a gente tem a parte de Experience, certo? Então, se a gente observar, já temos duas Experience criadas aqui, que são basicamente os formulários, né, dessas tabelinhas que a gente criou. Para esse projeto, vamos criar aqui uma Experience
a gente pode criar tanto uma experience de workspace, né, como eu falei, quanto a de portal, que a gente pode abordar mais essa visão de edição com o UI Builder. Mas para essa demonstração, vamos fazer aqui com o workspace mesmo, tá? E aí, vamos lá. Ó, com poucos cliques aqui, vamos criar nosso workspace. Então, gerenciamento hotel. Não vou especificar muita coisa sobre permissões aqui para o acesso desse meu workspace. Vou deixar aqui as tabelas padrões. E aí, beleza. Estamos criando aqui o nosso workspace. Em poucos cliques, né? É muito difícil criar um workspace, criar uma página no ServiceNow, diga aí. É um negócio assim, surreal, a facilidade que é isso daqui, a facilidade que o pessoal tem com isso daqui, é maravilhoso. E aí, beleza. Criamos aqui, acabamos de criar rapidinho o nosso workspace. Se a gente clicar aqui em Done, e voltamos aqui para a página inicial dessa minha aplicação, e aqui vemos agora que nosso workspace está criado. Clicando nesse botãozinho do Preview, a gente consegue visualizar ali o workspace que foi de fato criado, né? Que a gente acabou de criar. Deixa eu só carregar aqui, que minha PD tá com tanta coisa que eu acho que tá pesando. Beleza. Então, basicamente, olha o que a gente criou aqui com, enfim, menos de 2 minutos, basicamente, né? Criamos aqui um workspace com a visualização aqui. Já tem até um dashboardzinho com alguns dados, ó, os dados aqui referentes às minhas reservas e tudo mais. Aqui embaixo já temos uma lista. Isso aqui tudo criado por padrão, um modelinho, tá? Um modelinho do workspace. Em poucos cliques a gente já consegue uma visualização das reservas que a gente tem, dos quartos que a gente tem aqui dentro, cadastrado. E beleza, muita coisa aqui, ó, por exemplo, já vem padronizada, né? Como eu disse, o workspace ele já vem com muitas funcionalidades por padrão. Então, se a gente quiser, por exemplo, eu quero filtrar aqui só o que tiver de quarto C, por exemplo. Ó, ele já vai trazer esse filtro aqui automaticamente, né? Isso aqui é padrão do próprio workspace. A gente criou e ele já vem com isso. Então, muita coisa é facilitada, é acelerada justamente por esse desenvolvimento low-code e no-code aqui do App Engine, tá? E aí, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos customizar essa página inicial aqui. Vamos deixar ela um pouco mais diferentona. Vamos tirar esse padrão e vamos criar um layout nosso. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, voltando aqui no App Engine, vamos clicar aqui, né, diretamente no Workspace, e ele vai abrir a área onde a gente pode fazer a visualização ali de basicamente todas as páginas, tá? Todas as páginas que estão vinculadas a esse nosso Workspace. O Rivaldo, enquanto carrega aí, pô, tô usando os recursos aqui da ferramenta, lancei uma enquete aí, ó. Não sei se a galera, como é que a galera recebeu isso, mas o negócio tá para frente aqui, tecnologia pura. É isso aí, Tá ó. rolando uma enquete aí junto com a apresentação, hein? Não Aí sei sim, como, coisa eu não boa. sei como é que vocês receberam isso. Como é que chegou aí essa enquete? Alguém consegue dizer? Ah, notificou, muito bom. Pô, maneiro demais isso aqui. Vamos lá, manda a bala aí, Rivaldo. Boa, vamos lá. Então, ó, entramos aqui na área de edição do Workspace, e aí aqui a gente já tem uma visualização, bom, do que a gente pode editar, né, dentro desse Workspace. Já temos a visualização das páginas que estão vinculadas aqui, então temos uma homepage, temos uma área de todos os dashboards, temos uma área de base de conhecimento, tudo isso criado já por padrão e a gente pode editar isso daqui, tá? Então vamos entrar aqui, ó, na página homepage, tá? Cliquei ali, e ele já vai direcionar aqui no UI Builder para essa visão onde a gente vai fazer basicamente a mágica acontecer. Então, ó, primeira visão assim, para o pessoal que nunca viu essa telinha aqui, eu tá vendo, não tá muito familiarizado, basicamente dá um pouco de medo ali no começo, tá? Tem muita coisa aqui, muita funcionalidadezinha, muito botãozinho que dá aquele certo medo no começo. Mas com o tempo ali, na medida que vocês forem funcionando e malinando ali nessa interface, vocês vão descobrindo cada coisa, é uma coisa muito boa. Então, basicamente, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre essa interface, tá? Vou explicar onde fica cada coisinha aqui, e aí já partimos para o desenvolvimento em si. Basicamente, essa interface aqui do UI Builder,
a gente pode fazer, tem 3 áreas principais aqui, né? Tem a área onde a gente pode visualizar aqui uma organização dos componentes, né, ao longo da página, e é um negócio show de bola isso daqui, porque a gente consegue ver um esquema meio que de hierarquização desses componentes, né? Por exemplo, o componente está dentro do outro, esse componente está abaixo do outro, a gente pode mover ele para cima, enfim, pode fazer diferentes tipos de manipulação e consegue fazer ter essa noção de onde eles estão ali nessa hierarquia dos componentes, tá? Então, por aqui que a gente vai conseguir ter essa visualização, conseguimos adicionar outros componentes aqui, inclusive, logo mais eu já adiciono aqui para mostrar certinho. Logo aqui abaixo, a gente tem 3 iconezinhos, ó, não sei se está visível para todo mundo, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, que esses 3 iconezinhos aqui, que são para 3 áreas importantes ali do UI Builder, tá? Que vão ser principais, vão ser cruciais ali para quem está querendo fazer uma página que está, enfim, com muita customização, que está fazendo consulta em banco de dados, essas coisas assim, tá? Então, se a gente clicar em qualquer um deles aqui, ó, ele vai abrir essa tela, tá? Essa tela principal. Então, temos 3 abas aqui, 3 seçõezinhas, né? Uma seção que é para ADERA, né, dados ali, basicamente. Aqui a gente pode fazer uma consulta dentro de uma tabela, enfim, trabalhar com dados aqui dentro. Se a gente for trazer ali por contexto, por exemplo, de quem está mais familiarizado ali com o formulário, né, e formulários dos próprios ServiceNow, isso aqui é como se fosse uma chamada AJAX, né, fazer um GLED AJAX ali para buscar dados de uma tabela. Então, isso facilita muito o desenvolvimento aqui e essa busca de dados lá no server-side do ServiceNow. Tá? Então, quando a gente quer buscar dados, a gente vai utilizar basicamente essa área DERA aqui. Temos essa outra seçãozinha que é para Client State. Client State seria basicamente o que, pessoal? Seria como se fossem as variáveis que estariam disponíveis para serem utilizadas ao longo de toda a página. Né? Então, a gente define uma variável específica aqui e ela pode ser utilizada, pode ser manipulada, enfim, pode ser utilizada da forma como a gente quiser ao longo de todos os componentes que estão disponíveis ali na página. Tá? Aqui temos a parte de Client Script e a parte onde a gente vai utilizar código mesmo, né? De fato, é um script que a gente vai utilizar aqui para comportamentos específicos que são mais limitados ao client, a parte client do ServiceNow. Então, eu quero fazer uma manipulaçãozinha em JavaScript ali, enfim, para preencher um objeto, quero fazer uma manipulaçãozinha específica ali para ter acesso a um valor de um data resource ou mesmo executar isso numa visão client-side, eu consigo fazer através disso daqui. Nessa demonstração, a gente não vai utilizar exatamente todos esses 3 componentes aqui, mas, bom, são 3 ótimas funcionalidades ali que eu recomendo também que o pessoal que for utilizar que explore isso daqui, tá? Então, temos finalizando nessa primeira seçãozinha aqui da página do UI Builder, a gente tem uma página aqui essa página central, que é basicamente uma pré-visualização ali da nossa página final, né? A gente vai adicionando os componentes aqui e a gente consegue ter uma visualização de como essa página vai ficar, né? Lá na visualização do Workspace. E, basicamente, finalizando essa parte aqui central, a gente tem a página aqui, nessa partezinha da direita, onde a gente consegue ver, basicamente, configurações referentes aos componentes que a gente tem selecionado aqui. Então, beleza, se eu seleciono aqui, por exemplo, Dashboard, ele vai carregar aqui, ó, do lado direito, tudo quanto é configuração, estilo e eventos referentes a esse dashboard, tá? Então, configuração vão ser mais, de fato, coisas parametrizáveis, que ali vem por padrão no componente. Então, a gente pode definir ali como, por exemplo, né, algum comportamento específico, eu quero que ele, enfim, desabilite ali o compartilhamento, quero que ele desabilite a edição. A gente pode controlar isso a partir dessa parte de configuração, né? Na parte de estilos, basicamente CSS, tá? Então, você quer estilizar algum componente de alguma forma, adicionar uma margem, um background, uma borda, podemos fazer tudo isso por essa aba de Styles. E temos ainda a abinha de Events, que vai ser basicamente onde a gente pode definir um comportamento a depender de uma determinada ação. Um clique de um botão, ao clique de um botão eu quero que ele faça um determinado comportamento, quero que ele
exiba um texto, exiba uma aba, direcione para uma outra página. Então, tudo isso a gente consegue definir a partir dessa abinha Events, tá? No geral, todos os componentes que a gente adicionar vão ter essas três abinhas, tá? E aí os comportamentos aqui, né, a funcionalidade de cada uma das três abinhas ali vão ser iguais para todo mundo. Claro, né, parte de configuração ali, o componente específico vai ter a configuração dele. Mas, no geral, as três abinhas estarão presentes em todos os componentes. Então, apresentado aqui a interface do UI Builder, vamos lá, vamos customizar isso daqui. Ó, a priori, eu já vou tirar esse dashboard daqui, clicando aqui nesse três pontinhos, a gente consegue deletar ele daqui, tá? Então, vou dar um delete aqui. E aí, beleza. Temos aqui só o body agora com limpinho para a gente trabalhar. Eu vou adicionar aqui, ó, quando a gente clica em add component, ele já abre esse pop-upzinho aqui com todos esses componentes que a gente consegue utilizar ali por padrão, porque são componentes padrões do próprio UI Builder, da própria plataforma, tá? Então, ó, tem botão aqui, breadcrumb, tem, cara, appointment calendar, tem muita coisa por padrão aqui que a gente pode utilizar e é só questão de configuração, de fato, né? Então é muito tranquilo, essa parte é muito boa da gente utilizar ali dentro da plataforma, porque a gente acaba economizando muito tempo. Não é como se a gente fosse codar ali exatamente tudo que tá sendo feito, né? A gente vai utilizar componentes prontos para isso. Então, o componente que eu quero adicionar aqui, nesse momento, vai ser um container. Para quem está familiarizado aí com parte mais de desenvolvimento web, talvez com Bootstrap, container ali já é uma palavra um pouco conhecida, né? Que ele vai ser algo ali dentro da minha página que vai armazenar alguma coisa, né? Ele vai armazenar e juntamente com essa questão do Bootstrap, ele já vai trazer algumas formatações, tá? Ali dentro desse meu componente. Nesse container aqui, ó, vocês viram que eu adicionei o container aqui, ele ficou como container 1. A gente tem como definir aqui um nome específico para ele. E isso eu recomendo também que vocês façam, porque se a página ficar muito grande, vocês vão querer que cada nomezinho desse aqui tenha um significado, porque vai ficar muito mais fácil de entender, caso vocês, enfim, tenham que repassar isso para outra pessoa, ou enfim, é como se fosse uma boa prática, tá? Então, super recomendo isso daqui vocês fazerem. Então, ó, vou colocar isso daqui que vai ser, esse container vai ser o principal, por exemplo. Esse nosso container principal. Beleza. E aqui agora, ó, dentro desse container principal, eu vou adicionar um outro container. Container, nossa senhora. Pronto, aqui, ó. Container. Certinho. E esse container aqui vai ser o nosso cabeçalho. Tô querendo fazer um cabeçalho aqui bonitinho para colocar ali uma saudação para o nosso usuário que está logado, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui só o nomezinho. Cabeçalho. Aqui como label, a gente consegue definir a label e um nome interno, tá? O componente ID. Como a label, vocês conseguem colocar ali, enfim, alfanumérico normal, mas o componente ID, sempre é bom seguir um padrãozinho ali de substituir espaço em branco por underline, essas coisas assim, para evitar problema no endereçamento desses componentes ali por trás dos panos, tá? Então, vamos lá. Cabeçalho. Aqui dentro desse cabeçalho, eu vou definir duas áreas principais, tá? Eu vou definir uma área aqui que vai ter uma uma saudaçãozinha para o usuário ali que está logado, e eu vou definir aqui também do lado um logo para, enfim, a nossa página, tá? Então vamos lá, eu vou adicionar ainda dentro do cabeçalho um outro container. E essa daqui vai ser, por exemplo, uma coluna. A gente, claro, pode definir ali dentro desse meu container alguma especificação de colunas, especificamente, mas para esse caso específico eu vou fazer desse jeito, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, coluna 1. E essa minha coluna 1, aí agora vamos partir para os outros componentes. Chega de container. E aí, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, um avatar. Olha lá, vocês já viram que apareceu aqui bonitinho o nosso avatar. E aqui do lado direito, já tem algumas configurações que a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, o tamanho desse avatar, a gente pode definir ele como médio, pequeno, extra pequeno, extra grande, muita coisa aqui, mas vamos deixar aqui no large. Deixa Ô, aqui no Rivaldo, grande. chegou uma pergunta aí, hein?
Uma pergunta do Emerson aí, ó. Dentro do container não deveria ser uma row? A gente pode definir isso aqui dentro do container como uma row, tá? Então, por exemplo, ó, quando a gente clica aqui no container do cabeçalho, a gente tem algumas definições aqui, tá? Então, a gente tem como definir isso aqui como um flexbox ou como um grid. Se a gente definir isso daqui como um grid, a gente tem maior controle disso daqui para a definição dessas linhas, tá? Então, ó, cliquei ali no grid e ele vai ter a definição exatamente, ó, quantidade de colunas e quantidade de linhas. Tá? Então, a gente pode colocar isso aqui como esse meu componente aqui embaixo, esse componente do avatar aqui embaixo, e ele vai virar uma linha. Ó. Vocês viram que aqui, ó, esse meu componente do cabeçalho, ele tá com 2 colunas e 2 linhas, né? Aqui dá para ver um pouquinho sobre isso. E a gente pode fazer esse tipo de manipulação, enfim, da maneira que a gente quiser. Eu quero colocar uma linha. Consigo fazer isso, basicamente, tá? Então, a gente pode colocar esse tipo de manipulação aqui dentro. Não é exatamente como a parte lá do Bootstrap que a gente vai lá, né? Dentro do container eu vou ter sempre uma row e dentro das rows vou ter as colunas. A gente vai ter as maneiras de customizar as páginas. Tem maneiras que assim vai ser possível de fazer, né? Com o próprio grid do container aqui. E tem maneiras que criar um outro container ali para colocar alguns outros comportamentos vai ser melhor. Isso vai depender de cada uma das situações, tá? Mas, no geral, é isso mesmo, tá? Eu vou ter aqui um comportamento de linha, né? Eu vou ter um container e abaixo dele eu vou ter umas linhas. E junto das linhas, dentro das linhas, vou ter as colunas. Chegou mais uma aí, chegou mais uma pergunta aí. Cadê? O ideal é a mesma de qualquer front-end tradicional, certo? Box Model, Flexbox, isso, basicamente sim, tá? Então, conceitos aqui principais do front, ali, enfim, de customização que a gente pode fazer com o front, a gente vai conseguir também abordar isso dentro do próprio UI Builder. Ele tenta deixar essa forma de entendimento um pouco mais lúdica, né, saindo ali do pouco do CSS, mas a ideia vai ser sempre a mesma, tá? Então, beleza, vamos lá. Eu vou colocar isso daqui, ó, aqui embaixo, no avatar, assim, a gente poderia ter seguido aquele outro jeito lá, definido como grid, mas eu vou deixar como flexbox. Tá, então beleza. Aqui no componente do avatar, a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer. Basicamente, aqui do lado direito, ó, na parte de configurações desse meu avatar, a gente consegue definir ali o tamanho, o nome desse usuário, que está representado ali no avatar, né? Aqui ele está um nome chumbado, né? Um nome bem fixo, né? E esse comportamento de deixar um nome sempre fixo é determinado por esse lapisinho aqui, ó. Quando a gente passa o cursor por cima desses campinhos aqui, eles sempre vão disponibilizar essas três opções. A opção de deixar um valor estático, a opção de buscar algum valor que está ali na base de dados, que a gente consultou através da base de dados, e algum valor que a gente vai obter através de script. Tá? Então a gente consegue fazer dessas 3 maneiras aqui. Nesse caso, eu não quero deixar um valor fixo aqui, eu quero deixar um valor dinâmico, que vai ser dinâmico através de quem? Do usuário que está logado. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa partinha de bind data. Então, ó, quando a gente colocou aqui, se a gente clicar nessa parte, nesse campinho aqui, ó, agora a gente vai ter algumas opções. Ele vai já dar um autocomplete aqui para algumas opções. Né? Tem aqui muitas funções, algumas funções que a gente pode utilizar, né, no nosso contexto, como, por exemplo, concat, colocar um if, colocar uma função para definir o tamanho de algum string. E temos esse bichinho aqui, esse context, que ele vai ser basicamente um data resource ali padrãozinho de cada página, que ele vai pegar as variáveis de contexto, as variáveis de contexto dessa página, né? Então, basicamente, quando a gente clicar aqui, ó, beleza, @context, ele vai ser um objeto, ele vai ter muita coisa aqui dentro, vai ter alguns outros atributos, e a gente vai conseguir acessar muitos valores através do dot walking. Para quem não está familiarizado com esse dot walking, basicamente uma maneira que a gente tem aqui dentro da programação como um todo, né, da gente caminhar através ali de um objeto, através de uma referência para obter dados de registros que estão relacionados. Tá? Através de um ponto, né? Por isso que é Exato. dot walk. Caminhar Exatamente. através de um ponto. Exatamente. Então, ó, context, se eu colocar aqui um ponto, ó, você vai ver que ele já vai dar outras opções.
Então, ó, já tem como os filhos aqui, app, props, session. E aqui o que é que a gente vai procurar? A gente vai procurar informações do usuário que está logado, tá? Então vamos aqui para session, que ela vai identificar basicamente a seção que está ativa ali no momento, tá? Então, vou preenchendo aqui, ó. Continuando no ponto, coloquei um ponto de novo, ele já deu outras opções aqui. Então, dentro de Session já tem opções ali, ó. Is logged in, Properties e User. E User é basicamente o objeto ali que a gente vai querer buscar as informações, né? Então, ó, User, ponto. E se a gente vier aqui embaixo, a gente já tem muita coisa, ó. Por exemplo, avatar, informações do país, domínio, first name e full name. Então, o que a gente quer aqui, basicamente, como o nome do usuário, é o full name. Então, se eu clicar aqui, ó, repare um componentezinho aqui do lado, tá? Quando eu clicar aqui em full name, vocês veem que ele já atualizou aqui, ó. Já mudou isso daqui. Então, esse aqui ele já atribuiu o nome do usuário que está logado aqui ao componente do avatar. Agora que a gente vai alterar aquela imagenzinha ali também, que agora está aparecendo SA, né? Que é System Administrator, que é o usuário que está logado aqui no momento. Mas esse usuário, ele tem uma imagenzinha também, que está cadastrada lá na base, na tabela de usuários da instância. Então a gente vai basicamente utilizar a mesma forma, né, para conseguir essa imagem do avatar. A gente vai aqui, ó, bind data, image source, e aí vamos lá, context, walking, session, user, e aqui em cima, ó, tem um avatar, tá vendo? E agora fica olhando lá. Quando eu clicar aqui no avatar, olha lá, ia substituir ali, tá vendo? Então são coisas bem tranquilas ali da gente fazer, mais questão de se familiarizar com esses pequenos conceitos de context, de .walk, de como a gente vai acessar esses dados aqui dentro do Workspace e no UI Builder como um todo, né? E a gente vai conseguir criar coisas muito legais aqui, basicamente. Tem como definir aqui a presença, né? Se esse usuário que está logado ali, ó, essa bolinha verdinha, se ele está disponível, se ele está ocupado, se ele está, enfim, está ausente. Nesse caso aqui eu vou deixar sempre como disponível. E como tooltip text, né, o textinho que aparece ali quando a gente passa o mouse por cima do componente, né, do componente do avatar, eu vou colocar aqui o nome dele também. Tá, então vou colocar context, session, user, full name. Pronto, mesma coisinha que a gente colocou lá em cima, tá? Sem mistério. Então beleza, vamos salvar isso daqui e vamos ver como é que está isso na nossa página. Então a gente pode abrir o Workspace diretamente por aqui. Abre, eu acho que já está até aberto aqui, ó. Mas a gente pode também clicar nesse botãozinho do Open e aí já direciona aqui para a página, tá? E aí vamos lá, vamos ver como é que isso aqui está aparecendo. Show, perfeito. Então nosso avatar está aqui, ó, passando o cursor por cima, System Administrator Available. Beleza. Colocamos um componente, agora só falta os outros, né? Alguns outros aqui que a gente pode colocar para deixar essa página mais bonitinha. Então, beleza. O que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui, ó, após esse componente do avatar, vou colocar aqui uma mensagenzinha também de saudação. Então, ó, add componente after, e vou colocar aqui um text. Se a gente digitar aqui text, a gente tem algumas opções aqui do que colocar. Tem rich text, tem stylized text, text link. No meu caso, o que eu vou querer aqui é o quê? Só um texto estilizado, tá? E aquele do lado, ó, aqui do lado ele já deu algumas opçõezinhas. Essa daqui, record subheading, ele já traz, se a gente clicar aqui, ele já traz algumas pré-formatações, tá? Nesse caso, eu quero uma formatação livre, né? Eu quero fazer o controle de todas essas formatações, então eu vou clicar só no none. E aí, beleza. Ele trouxe aqui já uma frasezinha padrão, mas o que eu quero colocar aqui é uma frase, por exemplo, olá, usuário, né? Com o nome do usuário que está logado. Então vamos lá, ó. Vamos fazer da mesma forma da forma similar que a gente fez ali o dot walking para obter o nome do usuário, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos aqui, ó, no bind data e vamos utilizar novamente esse nosso variável de context. Dot walking aqui, ó, vamos lá no user e aqui a gente consegue pegar o first name, tá? Mas, beleza, consegui aqui o system. É porque o primeiro nome desse usuário aqui é system, tá? Mas é basicamente, se for o usuário que estiver aqui acessando essa plataforma, o Eric estiver acessando, né? Vai aparecer Eric aqui. Se for o Patrick, vai aparecer aqui o Patrick, entendeu? Mas a gente tem que colocar alguma coisa antes do system, né? Não é só system, tem que dizer olá system, sei lá, seja bem-vindo ou alguma coisa desse gênero, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse valor que está aqui e concatenar com outro texto, outra string ali dentro desse meu campo. Mas o mecanismo aqui, ó, o mecanismo que a gente pensa no começo vai ser o quê? Colocar um olá mais o nome.
né? Mas isso não funciona, né? Vocês viram aqui que eu coloquei aqui, ele não sensibilizou em nada, né? Porque a maneira que a gente deve fazer isso daqui é através de uma funçãozinha chamada concat. Eita. Então, se a gente vir aqui, ó, pesquisar por uma função concat, ele vai estar aqui embaixo também, ó. Se a gente der um scroll down aqui para baixo, essa funçãozinha vai estar aqui, ó, concat, e ele vai basicamente o quê? Concatenar valores string, tá? Então, a funçãozinha, a gente, ó, passa aqui como parâmetros as nossas strings, então quero colocar aqui, por exemplo, que ele vai concatenar dois valores, olá, vírgula, tá? Separado aqui por vírgula, e aí eu coloco a nossa próxima string. A próxima string vai ser o quê? O nome ali do usuário que está logado. Olá, first name. E aí eu quero colocar depois disso, colocar um ponto de exclamação ali também. Beleza. Olá, system. Então, beleza, já colocamos aqui uma mensagenzinha de saudações. Mas, ó, vocês veem que também isso aqui não é o que a gente quer, assim, exatamente, né? O componente está abaixo do avatar. Queria colocar ele aqui do lado. Isso a gente consegue fazer tranquilamente através de um esquema de direcionamento aqui dos componentes, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, na coluna 1, que faria basicamente todo o esquema de que está armazenando aqui, né, esses valores, a gente consegue colocar ele de lado a lado, ó. Se a gente vier aqui em Direction, vocês veem que ele atualmente está no formato de coluna, mas a gente tem como transformar isso daqui numa row, tá? Então, clicando aqui, colocou lado a lado. Então, beleza. É basicamente isso daqui. Aí agora vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns estilos também, ó. Já aproveitar. Coloquei isso aqui centralizado para deixar bonitinho. Aqui, ó, no Align Items. Aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer para alinhar os componentes, deixar tudo aqui. Então vamos colocar aqui para ele alinhar no centro. Beleza. E agora eu vou colocar aqui uma margem ou um padding aqui dentro desse meu cabeçalho. Eu quero que ele dê um espaçozinho aqui, ó, entre a margem aqui, a margem da página. Eu quero que ele dê um espaçozinho aqui para deixar, enfim, a página ali com um frontzinho mais harmônico, né? Não fica aquela coisa, opa, tá nos cantos ali da página. Então, beleza. Peguei aqui, ó, o componente do cabeçalho, nosso container, e vou aqui embaixo, na parte de padding. Eu posso colocar tanto a margem quanto o padding aqui, dependendo do que eu vou querer, mas eu vou colocar um padding mesmo. Clicando aqui, ele já atribui aqui um padding automático de um rem, tá? Um rem vai ser uma unidade de medida ali do CSS, mas basicamente a gente pode definir aqui os valores que a gente quiser. A gente pode especificar também valores de pixels e tudo mais, né? No caso, o rem é o mais aconselhável porque já vai um pouco mais dinâmico a depender da tela ali, tá? Mas vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, para essa margem aqui ser uma margem de 2.5 rem. Beleza. Deu uma margem boa aqui, ó, entre o nosso conteúdo com a borda. Então, beleza. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer adicionar, logo após esse meu container, logo do lado, na verdade, desse meu container, eu quero adicionar uma imagem, que vai ser a imagem do logo ali que a gente vai colocar nessa página, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, um image. Se a gente clicar aqui, ó, aqui já tem um componente de imagem. Beleza, cliquei ali, ele vai pedir se eu quero formatação aqui ou se eu vou querer configurar livremente, vou querer configurar livremente. E aí vamos lá. Aqui eu tenho como definir uma imagem, né? Uma imagem através de uma referência, né? Uma referência ali que pode estar ou na tabela de imagens do ServiceNow, né? Aqui trazendo essa imagem para dentro da plataforma, ou então no URL mesmo. Se eu quiser colocar, sei lá, a bandeira do Vasco, aqui a gente vai conseguir colocar. Aí vai cair na Quando hora o aí, Vasco vai ó. cair, Vai Não, cair não a, vai vai, não, tua cara. Que PDI vai isso? sair do ar na hora aí. vai Pode ter cair a certeza. instância aí, Vai macho. cair. Não, vamos Não, lá. Ó. fui, filho. Na hora. Não, Pode botar aí. O do Vasco é foda. Eu não sei por que tanta estrela, cara, nessa bandeira, pô. Não sei que tanto título é vamos lá. esse que o Vasco Lá. tem. Se a gente quiser Faz isso colocar um não, URL cara. aqui, nosso Vai sistema parar a aumentou o nível PDI. muito rápido, cara. Aqui, o nosso sistema aumentou o nível muito rápido. Vai parar a PDI, gente. Boa. Mas aí aqui, ó, embora o símbolo do Vasco aqui esteja muito bonito, esteja muito agradável, mas vamos colocar aqui um logo da ServiceNow por uma imagem aqui da própria instância, tá? Então, ó, vindo aqui nas imagens, vou pesquisar aqui por um logo. Beleza,
Beleza, esse logo aqui parece que tá bom. Vou colocar esse logo aqui. E aí aqui onde a gente vai definir a origem dessa imagem, a gente coloca aqui um barra e coloca aquele caminho, que é o nome aqui, basicamente, que está essa imagem, tá? E aí ele vai preencher aqui automaticamente. Nesse caso ele não está mostrando nada, porque o background aqui está sendo igual ao nome da cor, tá? A cor do que está especificado no logo. Mas, se a gente colocar aqui um background nessa tela, vai ficar um negócio mais bonitinho, certo? Vamos até colocar aqui um background. A gente tem como definir, ó, clicamos aqui no componente, né, no container principal, e aqui embaixo a gente tem como definir o background específico, né, então, ó, tem como definir aqui algumas cores padrões, que a própria plataforma já fornece, então, Neutral 6, um monte de coisa aqui. Nesse caso, eu vou querer um negócio um pouco mais diferentão, vamos colocar aqui cadê? Vamos colocar um gradient aqui, um linear gradient. Tem um sitezinho aqui muito bom para pegar esses gradientes assim, que é esse CSS Gradient. Não sei se vocês usam no dia a dia de vocês, mas se vocês quiserem colocar um degradezinho ali em alguma página web, isso aqui é muito bom para a gente formar isso daí, tá? Então, ó, eu quero formar aqui um degradê. Tá, essas cores estão boas. De um escuro para um azulzinho ali, por exemplo. Aqui eu já vou conseguir fazer essa manipulação e aqui embaixo ele já traz qual o código que eu vou precisar para usar isso daqui. Tá? Então, se a gente vier aqui, ó, vamos copiar isso daqui e levar lá para a nossa aplicação, para o nosso background. Então aqui, ó, se a gente tem como definir aqui as cores fixas, tem até como definir uma paleta de cores, né, que a gente quiser através de um hexadecimal, mas vamos definir isso aqui através desse CSS, ó. Aqui embaixo a gente tem como definir mais a fundo o CSS desse componente. Então se a gente clicar aqui, ó, aí vai ter as opções, né, de definição do CSS externo e do CSS interno ali. O externo é que vai ter comportamento com outros componentes, além dos componentes que estão dentro ali desse container, tá? Então vamos clicar aqui no Edit para o External, e aqui a gente vai ver que tem a configuração do background, né, que é aquele que a gente definiu lá. E aí aqui agora é só substituir com aquele que a gente tinha definido agora há pouco, do Linear Gradient. Então, ó, Apply, e aí show de bola. Conseguimos aqui uma corzinha para nossa aplicação. Bonito, ó, hein? Não é? Bonitinho. E aí, pessoal, ó, vocês já estão vendo, né? O negócio é bem tranquilo de fazer aqui. Eu não utilizei só utilizei agora uma linha de CSS para fazer o negócio, né? A maioria das coisas aqui eu não utilizei nenhum código, né? Então, é bem tranquilo de fazer isso daqui, é bem fácil, bem intuitivo de fazer. É questão mais de adaptação e de costume mesmo com o próprio UI Builder para ir pegando essas macetezinhos, né, de como fazer as coisas ali. Então, ó, quero colocar isso daqui, esse texto, ele está um pouco escondido, então vou colocar isso daqui em uma cor diferente, então, né, colocar um branco, uma cor diferente, né, colocar um branco aqui para fazer um contraste. Então, ó, clicando aqui no componente do texto estilizado, aqui a gente tem uma parte de CSS, que a gente pode editar justamente isso, né, configurações ali de cor, tamanho, essas coisas assim. Então, vamos colocar aqui um color white, dá um apply. Aí vocês veem que ele já atualizou aqui, ó, bonitinho. Uma outra coisa que eu quero fazer, ó, vocês veem que esses dois, o avatar e o nome, eles estão meio juntinhos demais aqui, né? Vamos separar um pouco isso. Vamos colocar eles um pouco aqui, um gapzinho entre eles. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer o quê? Selecionamos aqui, ó, a coluna, que é o container que está contendo, é o container que está aqui com esses componentes relacionados, né? E a gente vai especificar aqui na parte de styles desse meu container um gap. Aqui tem um campinho, ó, gap. E aqui a gente pode fazer o quê? Especificar a quantidade que a gente quiser. Eu posso colocar um gap de 2.5, posso colocar um gap, inclusive, customizado, muito grande aqui, ó. Se quiser colocar um gap de, sei lá, de 50 rem. A gente consegue fazer isso. Não é enfim, né, para esse caso aqui não ficou bonitinho, mas a gente consegue fazer esse tipo de manipulação aqui. E eu vou colocar aqui um gap de, por exemplo, um rem. Pronto, ó, já deu um espacinho bonitinho aqui. Nossa página está ficando legal. O que que eu quero fazer agora? Eu quero fazer com que essa imagem ela suba e ela fique aqui do lado, alinhada aqui do lado. Para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que fazer aquele esquema lá de deixar a disposição dos componentes, né, deixar essa disposição lado a lado, através de uma row, e não como uma coluna. Então, se a gente vir aqui no cabeçalho, ó, que é o componente que está contendo, né,
tanto a minha coluna, a primeira coluna, com a saudação e com a imagem, a gente vai ver que a gente tem aqui uma disposição por coluna. Então é só alterar isso aqui para row, e aí beleza, já temos aqui lado a lado. E aí vamos lá, essa imagem está muito grande, eu não quero uma imagem tão grande assim, eu quero colocar uma imagenzinha, pô, legal ali que fique discreta. Tá, então vamos lá, vou colocar aqui, por exemplo, de 25. Eita. Ó, vocês viram aqui o negócio, né? Eu coloquei uma altura aqui de 25, mas ele deixou o texto todo esticado. Não é isso que eu quero, é porque ele está com esse fio aqui, ó, nessa parte de fit, ele está com fio, então ele vai tentar ocupar o máximo de largura ali possível que tiver disponível no container, tá? Então, se a gente vier aqui, colocar, por exemplo, um scale down, ele já vai lá e diminui, tá? Ah, mas ele tá muito pequeno, né? De fato, vamos colocar um maiorzinho aqui, sei lá, 30. 40, vamos aumentando. Quando ficar legal, 50. Ok, justo, beleza. Então, beleza, já temos aqui a disposição do nosso logo, só que eu queria deixar ele mais alinhado aqui para a direita. Então, vamos lá. Ele está dessa forma, né, basicamente, porque o container que está ocupando ali, né, ele está com essa configuração para ele ocupar 100% da tela, né? Então, esse container aqui está ocupando 100% ali do espaço, e esse container também está ocupando 100% do espaço, nessa segunda imagenzinha aqui, né? Então, a gente tem aqui que especificar que ele vai estar disponível na escala menor, né? Vai estar na escala menor possível ali dentro desse meu container. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar isso daqui dentro de um outro container. Cadê? Container. Esse daqui vai ser o nosso container do logo. Ok. Deixar uma largura aqui. Não especificar uma largura para isso daqui. Beleza. Ué, porque ele não ficou... Ah, porque eu não coloquei dentro? Enfim. Ele poderia ter centralizado aqui para a direita, para ficar melhorzinho, né? Acho que ficaria melhor. Mas vamos deixar aqui, só centralizar aqui no... Pronto, beleza. Deixar aqui centralizado no meio e aí já fica bonito. Tá. Então, beleza. O que é que a gente vai adicionar agora? Fizemos aqui o nosso contexto principal, né? Nosso header aqui da nossa página. Se a gente vier dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada de como é que nossa página está ficando. Beleza, está ficando legalzinha. Temos aqui uma saudação, logo da ServiceNow. E agora vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui uma lista. Uma lista aqui. E essa lista ela vai ter basicamente o quê? Ela vai ter informações dos quartos. Tá? Lembra daquelas tabelinhas que eu mostrei agora há pouco? Que ele tinha ali os quartos e as reservas para cada um desses quartos? Vamos fazer aqui. Colocar uma tabela para mostrar os quartos que a gente está querendo visualizar. Então, abaixo logo do nosso cabeçalho, eu vou colocar aqui. O Leão mandou uma pergunta aí, ó. Essa página fica responsiva? Cara, o Workspace, no geral, a ideia dele não é ser utilizado ali no mobile, tá? Mas como esses componentes, alguns deles já vêm com formatações padrões ali do próprio Bootstrap, então a tendência é que eles consigam fazer alguns, alguns redimensionamentos, mas não é o ideal para o mobile ou para, enfim, outros dispositivos que não o computador, tá? De fato, se quiser utilizar ali algum outro recurso do mobile, aí tem que utilizar o módulo mobile ali da própria ServiceNow, tá? Não fica 100% responsivo. E aí, ó, vamos lá. Aqui a gente vai adicionar, abaixo do cabeçalho, vamos adicionar um outro container para especificar. Cadê? Esse container aqui vai especificar o nosso conteúdo, tá? Que vai ser ali basicamente nossas listas e tudo mais. Então, vou colocar aqui, conteúdo. Beleza? Então, conteúdo, e aqui dentro eu vou colocar a nossa lista. Se a gente vier aqui adicionar um componente, vai ter um componente de list aqui.
Na verdade, tem muitos componentes de list, né? Tem um list related, list simple. O que eu gosto de utilizar, porque tem mais algumas funcionalidades ali, são essa parte de list, esse componente específico aqui, tá? Claro, vai depender de cada uma das situações, mas eu, no geral, gosto de utilizar esse daqui. Então, beleza, ele já preencheu aqui, ó, uma tabelona com um monte de registro, porque ele preenche como padrão ali uma tabela específica do ServiceNow, que é a tabela de task. Mas a gente vai especificar a nossa tabela aqui que a gente quer, que é a tabela dos quartos. E aí, ó, eu vou vir aqui na minha parte de redefinição aqui do label desse componente de list, eu já vou colocar aqui nossa lista de quartos. A lista de quartos. Eu já vou adicionar aqui também um nome para o componente ID. Lista quartos. Por exemplo, eu vou dar aqui um apply. Beleza. Então, aqui, ó, na parte de configuração dessa lista, a gente consegue definir já qual é a tabela, né? Isso aqui é uma lista, é uma tabela que vai ser exibida, né? Com resultados, com as colunas, com os registros que estão cadastrados dentro dessa tabela. Então, aqui a gente tem que especificar a referência da tabela em específica que a gente está consultando. Nesse caso, ele está como padrão a teste, mas nesse caso, eu queria colocar uma tabela de quartos, tá? Então, ó, quartos. E aí, beleza, ó, vocês veem que até deu uma limpa aqui no nossa visualização. Trouxe menos registros aqui. E aqui, ó, a gente já tem algumas visualizações do número do quarto, das colunas que estão dentro dessa tabela. Isso já vem por padrão, o que já é ótimo, né? A gente precisa estar configurando, mas se a gente configurar, se a gente quiser colocar mais algum valor aqui, que seja por dot walking, ou enfim, ou outra coluna da tabela, a gente consegue também especificar aqui dentro, tá? Nessa parte de columns. Clicando aqui no ADD, a gente vem aqui e adiciona a coluna que a gente quiser. E aqui a gente consegue fazer, enfim, diversas configurações dessa lista, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ele está mostrando All Active Tasks, mas eu não quero mostrar esse título, eu quero mostrar aqui, sei lá, todos os quartos, por exemplo. Todos os quartos, beleza. Tá mostrando aqui bonitinho. E eu quero esconder aqui esses monte de botão aqui, porque nesse momento não faz sentido. Aí aqui em cima, ó, aqui em cima, em algum lugar por aqui, tem a opção da gente esconder, aqui ó, List Actions. É um flagzinho que se a gente marca, ele vai lá, ó, e esconde aqueles botõezinhos, tá? Então, beleza. Tá ótimo por enquanto. Agora vamos fazer o seguinte. Essa lista, ela tá um pouco, enfim, a formatação dela não tá muito legal aqui, né? Esse background aqui tá deixando um pouco ofuscado o nosso título. Então vamos fazer uma formatação aqui para deixar esse background de uma cor específica. Que a gente consiga fazer esse contraste, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, na parte de styles dessa minha lista, vamos definir aqui um background para ele. Ó, cliquei ali em background, ele já preencheu aqui com um valor. Vou deixar até esse mesmo. E aqui agora, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Vamos dar uma margenzinha dessa lista aqui para a borda ali da página, né? Que eu acho que vai ficar a visualização mais harmônica um pouco. É muito também do feeling ali, de experiência de usuário, né? Que a gente vai tendo e colocando essas coisinhas. Mas vamos lá, ó. Clicando no container aqui do conteúdo e vindo na parte de styles, aqui a gente vai ter também que definir um padding. E aí, ó, beleza, eu defini um padding de um REM, vou definir aqui um padding também de 2.5 REM. Mas eu não quero que esse padding fique no topo. Eu quero que ele fique só nas bordas laterais e embaixo. Então, eu consigo vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos do padding e especificar configurações, né, de padding ali específicas para cada uma das direções. A gente consegue definir isso também como se fosse lá pelo código, né, do CSS, mas aqui é uma forma mais tranquila, né. Então, vamos vir aqui, eu quero trocar esse padding do topo por 0,1. Beleza. Então aqui já temos a configuração dessa minha lista. Tá meio quadradão, né, essa lista, o cantinho dessa lista. Vamos colocar aqui uma configuração para deixar ela com a borda um pouco mais arredondada ali. Vou deixar um pouco mais bonitinho, mais fofinho. Então aqui, ó, na lista, temos aqui a border. E aqui a gente consegue especificar a cor da nossa borda, né? Esse aqui tá com a cor neutral 5 e aí ele fica meio esquisitão, ó. Ele não fica muito legal, então vamos definir aqui a mesma cor que a gente tinha definido lá com o background dessa lista. Então definimos o neutral 1, e aqui no radius,
que é o que vai definir de fato essa curvinha nos cantos ali da lista, vamos colocar aqui, sei lá, um 0.5, por exemplo. Vamos ver se ficou legal. Ah lá, ficou top agora. E agora ficou bonitinho, ficou mais harmônico ali. Vamos salvar isso aqui. Vamos ver como é que tá ficando nossa página. Ó, beleza, tá ficando legalzinho. Então, ó, até centralizou aqui pro canto. Era questão de cache mesmo. Mas perfeito. Então vamos lá. A gente tem aqui nossa lista e agora o que, que a gente tem que fazer? A gente tem nossa lista de quartos e o comportamento que eu quero é que toda vez que eu clicar aqui em um registro dessa minha lista de quartos, ele mostra aqui a relação de todos os horários e reservas que tem disponível para esse quarto, tá? Mas eu quero mostrar isso aqui num pop-up, não é em qualquer lugar, eu quero mostrar isso aqui num pop-up. Então clico aqui e explode um pop-up mostrando isso num calendário. Então vamos lá. Aí a gente já explora uma outra parte aqui do UI Builder, que é a parte de modals. Ó, aqui em cima, ó, nessa parte esquerda do UI Builder, a gente vê uma parte de modais. Então a gente pode adicionar aqui o modal, diversos tipos de modais aqui, basicamente, né? Alert de confirmação, confirmação em destroy, iframe, muita coisa. Nesse caso, a gente vai criar aqui um modal custom, tá? Então vamos clicar aqui, ó, custom, ele já vai gerar um corpinho ali para o nosso modal, tá? Vou até colocar como nome aqui, ao invés de custom 1 para o nome do modal, vamos colocar aqui modal, não sei, de calendário. Modal de calendário, apply, beleza, certinho. Aqui ele já traz para a gente 3 containers padrões, né, que seriam o header, body e o footer. Vamos pensar ali na criação de um pop-up mesmo, né, então teriam essas 3 seções, né, principais. No meu caso, eu quero colocar aqui só uma agenda, tá? Eu queria colocar só um calendáriozinho aqui, então vou tirar esses dois aqui dos extremos, né, o header e o footer. Clicando ali, ó, vou dar um delete. No footer também. E aí no body, o que é que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar aqui um carinha chamado Calendar Report. Quando a gente digita aqui calendar, a gente tem 3 tipos de calendar, né? 4 na verdade, né? Tem o Appointment Calendar, o Calendar, que é um componente muito bom, ele é muito top, ele tem muita configuração legal que a gente pode fazer. O Calendar Report, que tem muita coisa legal também que a gente pode fazer de apontamento de datas, mas ele é mais simples. E tem o Mini Calendar, que é só um calendarzinho ali para, enfim, deixar mais menos customizado na página, tá? Vou colocar aqui, poxa, eu coloquei mini calendário, não era para isso não. Vou deletar isso aqui, quero colocar o calendar report. Calendar, pronto, beleza. Deixa eu terminar de carregar aqui, ó. E aí, beleza. Ele renderizou aqui um calendário já com um monte de horários, um monte de agendas, um monte de coisa aqui de eventos, tá? Ele está um pouco espremido aqui, né? Vamos tentar deixar um pouco esse modal um pouco maior. Vamos colocar aqui, ó, no modal do calendário. Aqui a gente tem nas configurações o tamanho que a gente quer especificar, né, desse modal. Então tem o médio, pequeno, o grande e o full screen. Para esse calendário, como ele tem, enfim, especificações para cada dia ali, semana e tal, o ideal seria algo maior, né? Então, esse aqui ficou legalzinho. O full screen eu acho que não vai ficar tão legal. Fica ocupando a tela toda ali, mas não fica tão bonitinho. Vamos deixar no large só, tá? E aí, beleza. Então a gente definiu aqui nosso pop-up. Só que se a gente salvar isso daqui, ó, vamos salvar isso daqui, e a gente voltar aqui na página, vamos dar um refresh. Tá, beleza, nossa página que a gente já tinha criado, mas se a gente clicar aqui, ó, não está acontecendo nada. Por quê? Porque a gente não definiu o comportamento aqui ainda para esse componente. A gente tem uma lista com itens aqui, mas a gente não definiu o que vai acontecer quando a gente clicar aqui em cada um desses itens. Eu quero que ele direcione para uma página específica, eu quero que ele faça algum comportamento, eu quero que ele preencha algum campo, eu quero que ele faça alguma coisa. Eu tenho que definir isso naquela parte de eventos, lá dos componentes, tá? E aqui que entra a parte mais tranquila aqui do UI Builder comparado aos widgets.
Porque se a gente tem, né, nesse contexto lá, nos widgets do Service Portal, a gente tem que fazer essa comunicação entre uma lista e uma comunicação lá com um outro widget de um pop-up, enfim, a gente vai ter que criar ali agora, né, dois widgets diferentes, a gente vai ter que criar um sistema de comunicação através de um broadcast, enfim, disparando eventos que vai fazer essa comunicação acontecer. Aqui é basicamente um esquema similar, só que low code, no code, então vai ser bem mais tranquilo, tá? Então se a gente vier aqui, ó, fechei ali o pop-up, vem aqui na lista. Quando eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele tem a abinha de eventos. Já tem muitos eventos aqui que são cadastrados, que são disponíveis por padrão, né? Então, quando a gente clicar aqui, ó, ADD Event Mapping, a gente vai ter uma gama de muitas opções aqui de que a gente pode selecionar, né? Cell Context Menu Item Selected, Pre-Updated, então muitos eventos aqui já vêm pré-mapeados. O que a gente vai querer aqui utilizar é o quê? Quando um link ali for clicado, né? Quando o nosso registro for clicado. E aqui vai ser qual referência dessa? Esse aqui, ó, Reference Link Clicked. Então, beleza, a gente já mapeou qual vai ser nosso evento, qual vai ser nosso evento que vai ser disparado aqui. Agora a gente tem que definir o que vai acontecer quando esse link for clicado. A gente vai fazer o quê? A gente vai querer abrir um pop-up, certo? E aqui no lado, ó, ele já tem aqui algumas opções que a gente pode utilizar. E uma delas é Open or Close Modal Dialog. Ó, clicando aqui, ele dá a opçãozinha, ó, quero abrir o modal. Beleza. Clico aqui e aqui eu seleciono qual o modal específico que eu quero abrir. Então, modal de calendário. ADD, pronto. Vou salvar isso daqui e a configuração aqui da comunicação entre esses eventos já está basicamente estabelecida. Então, você vê que em poucos cliques a gente consegue fazer uma comunicação aqui entre componentes e de uma maneira bem tranquila, né, e sem utilizar código. Então, para o pessoal que está, de fato, ali no começo, Travou, pessoal, para vocês? Travou, pra mim travou. 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 Acho que voltou aí. Voltou. Rivaldo, tá na área? Voltou. alô, alô? Oi, travou, Rivaldo. Mas voltou agora. Estamos te ouvindo. Vocês ouviram até que parte, só para saber. Para o pessoal que... Aí, pum, parou. Ah, tá. Para o pessoal que basicamente não tem tanto conhecimento com a parte de código da plataforma, isso aqui é um grande acelerador. Vocês veem que com poucos cliques aqui a gente conseguiu fazer um comportamento e interação entre componentes, né? Então, para o pessoal que não tem essa experiência com plataforma, com código, isso daqui já vai ser um grande acelerador. Ó, cliquei aqui no linkzinho, ele já abre o meu pop-up aqui, ó, com informação específica. Só que agora, você vê que ele está mostrando aqui um monte de informação de task, cara, muita coisa que não tem a ver com esse meu registro que eu cliquei aqui, com esse registro do quarto, né, número do quarto. Eu quero mostrar aqui o quê? A informação de quando eu clicar, eu quero mostrar as reservas que estão relacionadas com esse quarto específico. Então, ó, vamos lá, fechar isso daqui e vamos agora definir os parâmetros que a gente vai passar durante esse evento de clicar ali, tá? Então, tem muitas maneiras de que a gente pode fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui apenas uma das maneiras, talvez a maneira mais fácil. Então, se a gente vier aqui no modal, ó, vamos lá no modal. Novamente, essa questão do que aparece aqui no calendário é configurável, né? Então, esses eventos que aparecem aqui são configuráveis, são parametrizáveis. Então, vocês veem aqui que ele está mostrando aqui, ó, task, ele está buscando a referência da tabela task. Por isso que está mostrando esse montão de coisa. Se a gente vier aqui e especificar a nossa tabela lá de reservas, de quartos, reservas, aqui ó, reserva de quarto. Beleza, ele já deu uma boa limpa aqui na nosso calendário. Aqui a gente consegue especificar condições específicas já pré-definidas ali, e aqui é onde basicamente a gente vai especificar toda a parte do quarto, né, do vínculo entre esse pop-up e essa informação do calendário que está sendo exibida aqui e o linkzinho que foi clicado lá na lista, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, Edit Filter Table, a gente vai ter aqui as informações de que a gente vai ter um filter condition, que a gente vai construir os filtros que vão especificar a nossa query nessa tabela da reserva do quarto. Então, qual vai ser o vínculo que a gente tem que trazer aqui nesse calendário? A gente tem que trazer todas as reservas que estão relacionadas ao que? Ao meu quarto, né? O quarto que foi clicado ali. Então, a gente vem aqui, ó, tem três areazinhas, né? Tem a área do campo da tabela,
da operação e do valor. No campo da tabela, a gente vai especificar o quê? O quarto. Então, ó, quarto, is, nosso operador. E aqui, ó, lembrando daquele conceitozinho que a gente tinha visto agora há pouco, eu falei agora há pouco. Tem a parte dos valores estáticos e a parte dos valores a partir dos dados, né? Trazendo ali uma parte dos dados. Se a gente clicar aqui, ó, na parte do lapisinho, ele já vem com os registros da tabela. Isso daqui já, assim, a gente definiria aqui, se a gente selecionasse isso daqui, a gente definiria um valor fixo. Mas não é isso que a gente quer deixar dinâmico. Então, se a gente vier aqui, ó, no bind data, a gente vai ter aqui algumas opções. Ó, algumas opções já vêm aqui por padrão, né? Aquelas que a gente já conhece, context, tem um concat aqui embaixo, e tem esse novo componente aqui, ó, nesse novo objetozinho aqui, ó, elements. Ele colocou 2 arrobas aqui, deixa eu tirar só um. Esse elements vai especificar basicamente os componentes que a gente tem adicionado na nossa página. Então, ó, elements, quando a gente clicar aqui, quem vai estar aqui? Lista de quartos, lista quartos, que é quem? A nossa lista lá que a gente acabou, enfim, de configurar. Então, se a gente clicar aqui, ó, vamos lá, a gente consegue fazer o dot walking, novamente aquele conceito lá do dot walking, e a gente consegue pegar aqui a referência do registro, do sysid do registro que foi clicado. Então, a gente consegue buscar basicamente toda a referência do quarto que foi selecionado ali pelo usuário. Então, ó, aqui a gente tem outras informações, né? Claro, tem a table, tem a view, tem a query, mas o que a gente quer aqui é o sysid. Então, beleza. Selecionei aqui, ó, apply. Pronto. Isso daqui já tá, essa parte da... Vixe. Beleza. Daqui eu acho que deve ser só um bugzinho ali, mas vamos lá. Segue o jogo. E aqui agora, ó, aqui agora temos 2 campos específicos que vão ser importantes nessa parte, tá? Tem a parte de Start Date Field e End Date Field. Esses campos aqui vão definir ali a ocorrência, o período de ocorrência dos eventos, tá? Então, um quarto, né, ele vai ser reservado, ele vai ter uma data de início e uma data de fim. Então, aqui, se a gente vier selecionar o campo específico que vai determinar esses valores, essas datas, a gente vai ter na tabela de reserva de quartos lá, a data de início da estadia, que são aqueles campinhos lá que a gente viu, né? Data de início da estadia, data final. E aqui agora, no end date, no end date aqui, vamos especificar data final da estadia. Tá? E aí, vamos lá. Aqui tem, ó, Event Display Fields, tá Number e Short Description, mas a gente não tem nem esses campos aqui. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o nome do ocupante, quero que seja as informações que vão aparecer lá no evento, quando a gente tiver aqui no calendário, informação no calendário, tá? Então eu quero mostrar o ocupante e eu quero mostrar o quarto. Então, beleza. Configurado aqui nosso componente, clicar aqui no Save, e aí vamos ver como é que isso aqui ficou. Vamos aqui para o nosso Workspace e vamos configurar. Vamos verificar como é que isso aqui ficou. Então, C204. Ó, C204, vocês veem que a gente já tem aqui, ó, dois eventos, né, específicos para esse dia, né? Então, dia 7, se a gente clicar aqui, ó, dia 7, ele vai mostrar os eventos exatamente ali, ó. Por exemplo, a gente tinha colocado as informações visíveis lá, que seriam o quê? Seria o ocupante e o número do quarto, né? Então, quem é o ocupante daqui desse quarto? É a tia Neumayer, e, né, o quarto aqui vai ser o C204. E aqui é o Abraham Lincoln, né, no mesmo dia, só que no horário diferente, é o Abraham Lincoln no quarto C204 também. Então está vinculado diretamente ao quarto que a gente clicou. Se a gente vier aqui no 201, ó, já tem outros quartos aqui. Então tem esse daqui, ó, no dia 11, o cara alugou por 10 horas o quarto ali, o Abraham Lincoln, novamente, e está na sala, no quarto, né, C201. Então a gente já deixou aqui basicamente dinâmico. E galera, não sei se vocês perceberam, mas cara, isso aqui a gente utilizou praticamente nada de código. A única especificação ali que a gente teve que saber, de fato, né, seria basicamente noções de dot walking, para a gente chegar nos dados, e algumas coisas de CSS. No geral, a gente fez isso daqui totalmente no low code, no code. Então essa que é a grande facilidade, essa que é a grande jogada aqui do UI Builder. A gente conseguiu fazer esse tipo de customização, esse tipo de manipulação aqui de maneira mais fácil e rápida.
né? Comparado, claro, ali a um Service Portal que está ali também na ServiceNow. Claro, são produtos diferentes que ali podem ser utilizados em contextos diferentes. Mas o UI Builder, nesse contexto, ele tem essa vantagem de ser um acelerador. Tá? Então, é basicamente isso sobre a nossa demonstração. Conseguimos chegar aqui num protótipozinho legal de uma página do Workspace. E agora, já terminou, né? Então vamos para a parte agora de dúvidas. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Só fazer um adendo ali, Rivaldo, é que, assim, essa apresentação, né, um tempo a gente tem um time box aqui, né, não dá para a gente ficar estendendo muito, mas nessa página que ficou bem legal, diga-se de passagem, a gente poderia ter gráficos, a gente consegue explorar vários segmentos que o ServiceNow tem apartados ali, por exemplo, uma tabela, um gráfico, um relatório, e trazer tudo para um mesmo ambiente. Então, essa que é uma das vantagens do UI Builder, é você ter tudo integrado no mesmo ambiente. O cara que trata o chamado, ele não precisa ficar navegando entre abas, dentro do ServiceNow. Ele traz tudo para o mesmo ambiente e ali ele tem a informação toda na mão dele, fazendo drill down, por exemplo, em gráficos, chegando na tabela. Então, assim, cara, é uma mega de uma ferramenta que hoje ainda não temos, assim, tantas pessoas que dominam, né, o UI Builder. E ele é um cara que começa num nível low code, no code, mas dá para botar até código aí dentro também, né? Se você quiser fazer um filtro mais elaborado, então dá para fazer uns negócios bem legais aí dentro do UI Builder. Aí a gente pode depois marcar uma outra, Rivaldo, para fazer uma V2 aí dessa tua apresentação, fazendo um pouquinho mais aprofundado. Mas, pô, ficou legal pra caramba, acho que conseguiu passar uma visão aí pra galera. Alguém tem alguma pergunta? A galera o Juan já tá mandando aí uma pergunta. Manda aí, Juan, pode falar. Opa, Rivaldo, cara, parabéns, ó. Deu, assim, uma vontade de eu abrir o computador aqui, só que aí ou eu prestava atenção aqui, ou eu ia fazer a mesma coisa e não ia dar tempo de fazer. Mas vamos lá, a minha dúvida é sobre o calendário. Esse teu tipo de calendário aí, ele já vem configurado para que a gente possa agendar, né, fazer os agendamentos só do dia atual para frente, ou eu posso agendar também no passado, tipo, eu quero agendar, acabei errando aqui, marquei semana passada. Eu vou conseguir agendar ou a gente vai ter que botar uma policy aí, ou o calendário já vem com essa pré-configuração? Como é que funciona dentro do ambiente aí do iBuilder? Uhum. Cara, basicamente, o componente do calendário específico, ele não vai determinar exatamente a regra, né? Essa regra de a gente, por exemplo, determinar, ele não pode criar agendas para o passado, né? Ele não pode reservar um quarto, né? Ali para o passado, ali semana passada, ele não pode fazer isso. Esse tipo de comportamento, ele já está mais específico para a regra de negócio que a gente implementa ali, sabe? Então, lá na própria tabelinha aqui, ó, de reserva do quarto, a gente pode criar aqui especificamente uma regra de negócio para dizer assim, olha, a partir da data atual, somente a partir da data atual, ele vai conseguir criar agendas. E, enfim, por consequência, ele só vai aparecer aqui com o que estiver, enfim, criado ali a partir de hoje. Em resumo, o calendário aqui, o componente do calendário, ele não vai determinar a regra do negócio, ele vai só ser uma forma de visualizar, sabe? Ele vai ser só a forma de visualizar esses dados. Entendido. Valeu, valeu. Tô falando no mudo aqui. Alguma pergunta aí, pessoal? Podem mandar, a hora é agora, hein? Aproveita o Rivaldo aí. Pois a gente não sabe quando que ele volta. Só parabenizar mesmo aí o Rivaldo, viu, pelo conteúdo, Ave Maria, magnífico. Eu tinha dado uma passeada hoje pelo iBuilder, né, tudo é muito novo para mim, mas agora deu uma clareada bacana mesmo aqui. Viu? Parabéns aí, Rivaldo, e parabéns o Eric mais uma vez aí por tá trazendo esses conteúdos que são tão enriquecedores aí pra gente. Pô, valeu demais, mas o mérito é do cara aí, ó. Rivaldo é jogador caro, rapaz. Rivaldo faz parte do time aqui na CAP, Rivaldo? Sim. Amanhã eu tô te procurando no Teams aqui, viu, bicho?
pegar as dicas aí do iBuild. Massa demais. Parabéns, viu, mano? É isso, cara. Obrigado. O cara é Obrigado disputado, mesmo. pô. O cara é disputado por um monte de gente aí. Pô, sempre quis uma oportunidade para lidar com iBuild, que eu acho massa também. Muito bom, galera. Pessoal, vamos já caminhando para o final. Eu quero fazer aqui algumas considerações, né? Alguns ritos que a gente sempre faz aqui quando a gente está caminhando para o final. Mas antes de começar toda essa parte de ritos aí, já vai dar 9h30 da noite, a galera quer ver o jogo do Palmeiras, nem sei se tem agora aí, mas o Palmeiras já é campeão, galera, nem adianta mais. Não adianta mais choro nem vela. O Flamengo só no cheirinho, né? O Flamengo, pô, cheirinho já tá até bom, porque a gente não tava esperando mais nada pelo Cara, Flamengo. tá pro Botafogo. O povo quer ver Botafogo se foi o vacilo Vasco vai demais. cair ou não. A questão é só essa, o Vasco cai ou não cai. Ai, Mas eu quero falar de algumas coisas aqui com vocês. A primeira, e importante pra caramba, é a questão do grupo lá no YouTube, né? Então, alguém já me perguntou aí, mandaram mensagem aqui no privado, perguntando se ia ter a gravação, né, desculpa, da sessão. A gente aí, eu já vou trazer aqui vou fazer uma desculpa para a galera, porque a última gravação, eu dei um mole aqui com o nosso videomaker, que é o Alex, que está aí, e eu fiquei com medo de que ia começar o Now Pro lá, e aí ia ter gravação muito longa, eu apaguei a gravação antes dele baixar. Então, a gente perdeu a sessão da Aline e não conseguimos colocar aí no portal. Mas ok, né? Acontece, a gente está se entendendo ainda com essa tecnologia nova, que a gravação antes não existia, a gente grava assim de uma forma automática, a gente gravava tudo com aplicativos externos aí, agora a gente conseguiu o Meet para gravar automaticamente e o negócio é lindo, assim, ele grava, processa, né? E depois de um tempo ele lança na minha caixa lá do Drive. E aí eu consigo disponibilizar para o Alex. Então, já estou lançando aqui o canal para vocês, que eu botei no início, mas muita gente não estava. Esse vídeo vai estar lá até o final da semana, porque aí tem o tempo de processar, de eu conseguir mandar para o Alex editar e subir no canal. Tá? Mas ele vai estar lá. Esse a gente não vai perder. Então, poderão consultar. Outro ponto que eu quero falar para vocês, para a galera que ainda não está por dentro, fazer aí o jabá do Now Pro. A gente começou um programa, um curso, muitas pessoas estão aqui participando, estão lá no Now Pro também. Começamos no sábado passado. A proposta é um pouquinho diferente, aqui a gente está falando de comunidade, entendeu? De free para a galera, lá não, um negócio mais aprimorado, mais específico e mais direcionado. A gente tem as aulas lá, 4 horas de aulas, mais ou menos, né? Porque pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo sábado. Então, nesse sábado agora a gente vai para a segunda aula. Vou deixar aqui também o link para quem tiver interesse. É um curso, é um negócio grande que a gente idealizou aí, pô, e está indo bem para caramba, assim, estou achando muito legal. Estou feliz em estar liderando mais uma iniciativa aí de ServiceNow e as pessoas estão começando a descobrir. Tá? O Now Pro, hoje a gente está com uma turma lá de 20 e poucas pessoas, que era mais ou menos o que a gente queria. Essa turma, a gente já está com ela praticamente fechada, não quero crescer muito, mas possivelmente em janeiro a gente vai ter mais uma turma aí iniciando durante a semana. Tá? Mas assim, o programa está sensacional para aquela galera que quer dar um up na carreira ali, sair do júnior e ir para o pleno. Tá? Muito focado em script, na plataforma, então tá bem legal. Então, fazendo aí já o jabá do Now Pro, quem quiser, tem lá a apresentação, quiser saber um pouquinho mais sobre o curso. Que mais? Vamos para a nossa foto, né? Então, galera que quiser, a gente vai publicar, a gente sempre publica no LinkedIn. Vou passar para outra tela aqui, aí vou pedir para o Rivaldo parar o compartilhamento para a gente conseguir ter o maior número de pessoas aparecendo. Quem quiser aparecer bonitinho na câmera aí para a gente printar e jogar lá no
no LinkedIn, eu marco todo mundo que eu consigo, a maioria da galera. Olha o Renan aí, Renan de férias, maravilha, hein? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Tô de volta já, tô de volta. Ah, beleza. Calma aí que chegou meu assistente aqui, deixa eu abrir a porta. Entra aí. Vai aparecer na foto também. Então vem também, tem o outro assistente. Os assistentes estão em casa, de férias aí. Maravilha, cheio de gente. Hoje só eu aqui vou botar 3 pessoas na foto. Vamos lá, galera. Todo mundo dando aquele sorriso bonito para aparecer. Vamos printar agora, hein? Olha para a câmera, Breno. Tá olhando pro lado, cara. Não quer aparecer? Tá falando no mudo, mas beleza. Bora lá, sorrisão. 1, 2, 3 e... Oi, galera. Muito bom. Tava pegando meu fundinho aqui de Natal. Porra, esse fundo de Natal aí já chegou no outro Natal já, cara. Ainda tá com esse fundo de Natal desde o último Natal. Esse é do Natal passado, cara. É isso aí. Mas ficou tão boa que eu uso desde o ano passado. Eu vou ter que achar vou ter que achar o fundo novo de Natal aqui para galera usar esse ano, né? Deve ter um novo aí. Pessoal, muito bom. Rivaldão, obrigado, cara. Show de bola, arrebentou aí na apresentação. Foi top e esperamos você de volta aqui em outro momento, tá? Tem coisas grandes vindo pela frente aí. Obrigado, pessoal, pela participação. Quer falar alguma coisa aí, Rivaldo? Fica à vontade, cara. Ah, cara, só agradecer mesmo pelo convite aí, o pessoal também pela atenção. Espero que tenham gostado do conteúdo ali que eu apresentei. Tem muita coisa boa aí com o UI Builder. Isso aí é só um pedacinho do que tem de potencial na ferramenta. E aí, qualquer coisa também, dúvida que tiverem também, aí eu já também me deixo à disposição. Se quiserem passar meu e-mail aqui, e aí qualquer coisa vocês me contatam, que aí, assim que possível, eu tento ajudar. Em questão de dúvida. Pode mandar aí, manda aí no chat, que a gente ainda tá com... Agora não temos mais problema de tempo nas reuniões aqui, não mata mais a gente, é uma beleza. Podemos ficar 5 horas aqui, botar 700 pessoas na reunião, que eles não destroem a gente. Pagou, né? Vencemos. A gente tentava aqui de tudo. Vamos jogar eu esqueci aqui, deixa eu fazer um negócio que eu deveria ter feito há mais tempo e ainda não fiz, espera aí. Eu esqueci dessa aqui, rapaz. O momento networking aqui, então vou jogar o LinkedIn do Rivaldo aí para vocês adicionarem o cara. Todo mundo conecta com ele aí. Eu sempre falo que LinkedIn não é Instagram e Facebook. Você não precisa ser amigo da pessoa, você precisa fazer network. Então, adicione o cara aí, todo mundo conectando com ele. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Obrigadão aí, valeu demais, tamo junto. Na outra quarta, daqui a 15 dias, já temos um convidado na agulha também, cara que é nervoso, quem é aqui da CAP conhece. Vou antecipar o nome, porém não tenho certeza, porque a agenda do cara é difícil. Edu Paz, estou tentando esse cara aí já há 2 anos. O Guerra? O Guerra não, Black. O Black, Famoso Black. Tentando trazer aí, o cara é um arquitetão aqui dentro da CAP, manja pra caramba, então a gente vai tentar, já conversei com ele falou que está com esse to-do aí de fazer uma apresentação para a gente, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, às vezes ele não consegue. Eu só espero que dê tudo certo. Aí, se der, no próximo dia, deixa eu ver aqui, dia 20, que é a nossa próxima reunião, a gente vai estar com ele. Beleza, galera? Show de bola. Beleza, fechou. Vamos nessa aí, pessoal. Fechou. E tá aberto Valeu. aqui, quem quiser falar também, Renan pode vir. Renan, eu vou pegar só a galera que tá devendo aí. Renan tá me devendo uma apresentação. Alex fez uma, também tá devendo. Agora já tem muito assunto aí já na manga. Eu já vou, o Renan, eu vou trazer o Renan, que eu já vou dar o spoiler do que ele vai falar, hein? Glide Aggregate. Depois me perguntem por quê. Beleza, Renan? Já tá aí, ó, já dei a dica. Um assunto que ninguém nunca falou aqui. Então já se prepara aí, já monta a tua apresentação e vem falar. Beleza?
E Alex também aí, já tá dominando um monte de coisa. Até integração o cara já tá sabendo fazer. Então, Isso aí. já- Ó, o Alex já tá 2 anos aí na parada aí, né, Alex? Ó, Alex, Tô com um projetinho agora de mid server aí, hein, de arquivo. olha aí. server. Olha aí. Só esperando Vou vocês trazer aí. isso daí, hein. Falei Alex, a Alexa tá achando que é com ela, que tá tocando até música lá. Alexa, stop. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu, Boa noite aí rapaziada. pra vocês. Tamo junto. Boa, Valeu, valeu, pessoal. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.